Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Eu sou Gabriel Schaefer e esta é mais uma edição do Talking DI. E dando continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Chapecó, hoje recebemos o candidato a prefeito Pedro Ksai, ele que é candidato então pela Federação Brasil da Esperança, para falar um pouco mais sobre as suas propostas, ideias e também defesas de campanha. Então assiste esse vídeo até o final, segue o Diário do Iguaçu nas redes sociais e confira. Também para essa entrevista contamos com a colaboração do editor, do colunista de política do jornal Diário do Iguaçu, o Alcebiades dos Santos, também para fazer as suas indagações. Também importante lembrar que a entrevista será repercutida nas redes sociais do Diário do Iguaçu e também será postada no site diregional.com.br e sairá na versão impressa da próxima segunda-feira, dia 23. Candidato Pedro, em primeiro lugar, muito obrigado por essa entrevista e seja bem-vindo ao Diário do Iguaçu. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Alcebiades, pela oportunidade democrática, num processo democrático, onde o povo escolhe os seus dirigentes neste ano, se escolhe o vereador, a vereadora, o prefeito, a vice-prefeita, para dirigir os destinos de uma cidade, que é tão importante, o espaço da política, a decisão política. Por isso, muito obrigado por essa oportunidade. Para mim, é um privilégio falar contigo, Gabriel, e contigo, Alcebiades, e todos que nos acompanham. Vamos fazer um bom diálogo democrático. Candidato, antes de começarmos então este bate-papo, gostaria de cumprimentar e também agradecer o nosso colunista político, o Alcebiades dos Santos. Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, vamos conversar. Geri. Vamos lá então. Candidato, para começarmos então esta conversa, período de campanha aí, já há um pouquinho mais, de um mês, desde que começou. Gostaria que o senhor contasse um pouco mais quais estão sendo os principais desafios e dificuldades da campanha na capital do Oeste, considerando a polarização política, que tem predominado nos últimos anos e ainda predomina Brasil afora, também em Chapecó e em Santa Catarina. Eu acho que a polarização política, quando ela é feita com propostas, com ideias, com valores, ela não é problema. O problema é quando a polarização política seja embutida processos de intolerância, de ódio, de mentira, de inverdades. Aí a polarização perde a força. Sempre teve polarização política no país. O que ocorre muitas vezes é a calcificação afetiva, no sentido de sentimentos de intolerância, de ódio. Por isso que quando tem debate democrático, da pluralidade, da diversidade de posições, isso é positivo. O candidato defende privatização, neoliberalismo, desmonte das políticas públicas, e outros defendem o papel do Estado, o papel das políticas públicas na saúde, na educação, constituição de universidade, da creche, de hospitais. Ou seja, tu se diferenciar ideologicamente, isso não é problema, isso é a riqueza da democracia. E espero que a gente conclua estas eleições municipais no debate democrático, sem baixaria. Eu já queria começar com um assunto bem factual. Hoje de manhã, na Câmara de Vereadores, foi rejeitado por 13-3 uma proposta que vem sendo protelada e discutida e mais uma vez, pela enésima vez, foi rejeitado, que é sobre o nepotismo. O senhor que já foi prefeito, em havendo sucesso na sua empreitada, como é que vai ser abordado esse assunto pela possível administração? Nada de nepotismo. Se eu não consigo demitir parente, eu não posso contratá-lo. Eu posso demitir filho? Posso demitir esposa? Posso demitir tio, sobrinho? Não. Então não pode ser contratado. Não pode ter nepotismo na área pública. Nunca teve. Toda a minha história, 28 anos, nunca parente meu teve cargo nem na prefeitura, nem como deputado estadual e muito menos como deputado federal.
Não pode ter nepotismo. Tem muita gente competente, tem muita gente preparada para compor a equipe da prefeitura. Pedro Gzai, prefeito, não terá nepotismo. Candidato, uma das suas propostas, né, de campanha, que está no seu plano de governo, diz respeito à tarifa zero para o transporte público, né, já trazendo para a questão da mobilidade urbana, que é um dos gargalos, né, os problemas mais discutidos e também tem gerado repercussão na capital do Oeste. Como viabilizar, então, esta proposta para que ela realmente saia do papel e vá para a prática? Quem não tem coragem de defender tarifa zero, tenta deslegitimar a proposta. 117 municípios no Brasil já tem tarifa zero. Já tem ônibus de graça. Por quê? Todos sabem a crise do transporte público no país. Aumentou os carros, aumentou o congestionamento nas cidades e o trânsito está insuportável na maior parte das cidades do país. Como tu resolve? Ou tu enfrenta o transporte coletivo com ônibus rápido, com trem, com metrô, dependendo do tamanho da cidade. E Chapecó cabe um BRT, que é trânsito em ônibus rápido, principalmente do centro, para a IFAP, que é a maior quantidade de pessoas que usam ônibus, e tarifa zero. Tarifa zero, por quê? Não é só porque tem 2 bilhões de reais no orçamento. E quando a gente faz tarifa zero, não é como política social. É uma política econômica. Tu movimenta a economia local. Tu deixa o dinheiro no comércio, na loja das pessoas que economizam. Mas é muito mais do que isso. Muito mais do que política social, muito mais do que política econômica. É uma política de mobilidade urbana, de mobilidade humana. Daqui 10 anos, como vai estar os veículos em Chapecó? Ou tu resolve o problema do transporte coletivo com ônibus moderno, confortável, porque eu andei essa semana, eu e a Luciane, pelo amor de Deus, dizer que isso é ônibus confortável, moderno, que do centro da cidade até a IFAP, até na Santa Luzia, dá quase 1 hora de tempo. Tu tem que botar ônibus moderno, ônibus confortável, ônibus elétrico e rápido. E com isso também de graça. Tu gasta 0,5%, 1% do orçamento da prefeitura. Caucaia, que tem 355 mil habitantes no Ceará, gasta 2,6%. Tem Balneário Camboriú, 0,48% a 0,65%. O dono da empresa aqui de Chapecó disse que gastaríamos 0,3%. Mas se gastaríamos 1%, 2%, isso é investimento, porque tu tira milhares de carros do espaço urbano, tu melhora a mobilidade urbana, tu diminui o estresse. Semana passada, 2 brigas no trânsito em 2 dias. Então tu vai estressando, vai parando a cidade. Como é que tu faz? Transporte coletivo. Isso já não aprendemos com o Jaime Lerner. Nem era de esquerda, era de direita. Mas um cara visionário, com conhecimento urbano, da arquitetura urbana. Dá para fazer tarifa zero em Chapecó e vai ter com Pedro Gzai e Luciane Carminati. Isso implicaria para chamar para uma conversa ou cortar ou encaminhar um rompimento com a atual... Não precisa. Não precisa? Alcebiades, não precisa. É só fazer o seguinte, refaz o contrato com a Chapecó se precisar. Faz o quê? Paga por quilômetro rodado, não mais por passageiro. Paga por quilômetro rodado. Queremos ampliar itinerários, queremos ampliar os horários, queremos ônibus maiores e melhores e mais confortáveis e vamos pagar por quilômetro rodado. No Brasil inteiro, as principais experiências da tarifa zero é por quilômetro rodado e não por passageiro. Porque se for por passageiro, tu lota aqueles ônibus, porque tu recebe por passageiro. Tu diminui os itinerários, tu diminui os horários e tu lota os ônibus. Tu traz problema. Não, nós queremos ônibus confortável, pessoas com decência e dignidade, e não é porque tu tem ou não dinheiro que vai ser tarifa zero. É uma política urbana, de mobilidade urbana e humana. Candidato, com relação à saúde, né, que é um tema que não pode faltar em qualquer plano de governo, como resolver a questão do HRO no que diz respeito ao melhoramento da estrutura, do déficit financeiro, inclusive no seu plano de governo tem a proposta da construção de um hospital universitário, né?
um projeto ousado. Como viabilizar, então, esta questão? Gabriel e Alcebiades e todos que nos acompanham, 30% a 40% das pessoas que estão indo lá no hospital regional não precisaria ter ido no pronto-socorro, porque na saúde básica não estão sendo bem atendidos, a UPA privatizada não está sendo bem atendido, e é por isso que vão para lá. E daí, na média e alta complexidade, para tudo, afoga o hospital regional. Tem que fazer saúde básica, mais unidades básicas de saúde, uma UPA na região sul da nossa cidade e uma UPA na região norte, um centro de especialidades médicas para ter consulta rápida, diagnóstico rápido e tratamento rápido. Isso na base da saúde básica, na relação com o Ministério da Saúde. Agora, na média e alta complexidade, não tem jeito. O Oeste cresceu, Chapecó cresceu. Quando eu, junto com o presidente Lula, nós construímos um hospital materno-infantil e as únicas 10 UTIs, leitos de UTI neonatal, no hospital regional, agora já precisa um novo hospital em Chapecó. E por isso, juntando com as universidades, que formam profissionais, que transformamos Chapecó num centro universitário, fazer um hospital universitário na região da IFAP, ter 2 hospitais. Se fizemos o hospital materno-infantil, por que não vamos fazer o hospital universitário? Formar grandes profissionais? Tem na área de neuropediatra, está faltando 1 ano, 2 anos de demora. Cirurgias eletivas. Então tu faz o quê? Forma grandes profissionais para o Oeste, para o Brasil e para Chapecó, e tu atende a população numa região que tem mais de 70 mil pessoas, além de todos os chapecoenses e do Oeste de Santa Catarina. Estive em Brasília, conversei com o presidente Lula, conversei com a ministra Nízia Trindade do Ministério da Saúde e conversei com o Camilo Santana. E o ministro Camilo Santana diz: nosso governo vai apoiar a saúde em Chapecó, vai apoiar um hospital universitário e vai ter. Os que não têm coragem, que vão privatizando o hospital materno-infantil, privatizando o UPA, privatizando ainda que ela nem foi pronta, nem está pronta, já estão privatizando. Isso é uma irresponsabilidade. Poder público tem que cuidar da saúde básica. Prefeitura tem que cuidar da saúde básica. É tanta incompetência que não consegue gerir, fazer a gestão de uma UPA, fazer a gestão de um hospital. Nós vamos fazer. Vamos fazer um hospital universitário, porque o povo chapecoense merece, o povo do Oeste merece alta e média complexidade, sim. Sempre que você menciona, principalmente nas épocas eleitorais, que essa questão do hospital materno-infantil, hospital da criança, enfim, o nome que você dê, na verdade ficou como um elefante mal construído ali, né? Mas sim. Não foi na sua gestão, mas foi no governo do seu partido. E aí, não, foi na minha gestão mesmo. Gestão, né? Foi na minha e explico bem certinho. Eu queria ver se fizesse uma avaliação, porque é um assunto recorrente, né? Recorrente. Que bom, Alcebiades, que você me dá essa oportunidade. 2001, no orçamento participativo, na Assembleia Municipal de Chapecó, se decidiu construir o Hospital Materno-Infantil. 2002 nós começamos, 2003 damos continuidade e o presidente Lula esteve em Chapecó, na abertura da IFAB. E eu disse: presidente Lula, eu quero 2 ajudas de ti. Primeiro, me ajudar a salvar a Chapecó Alimentos, que tem 5 mil trabalhadores demitidos, que é uma tragédia social, e ele me ajudou, trabalhei 100 dias e está aí, funcionando, com milhares de empregos sendo gerados em Chapecó e na região. E o segundo ponto, as crianças não nascem bem. Vou fazer 10 leitos de UTI neonatal no hospital regional, mas quero fazer um hospital materno-infantil. E ele nos ajudou com 5 milhões e pouco, botamos em contrapartida nós, começamos a construir 2003, 2004, tem até as fotos, mando para ti, o histórico da construção. Quando chegou no final de 2004, faltava pintar, mas ainda estava molhado todas as paredes. Eu disse: não, deixa o contrato assinado com o Paulo da Macodesk, para janeiro eles pintam, fevereiro pode inaugurar. O novo prefeito. E mais, deixei todos os recursos para não só concluir, como para os equipamentos do Hospital Materno-Infantil. E eu posso trazer os documentos dos recursos aprovados no Ministério da Saúde e os recursos próprios para equipar. Além do que o hospital, laboratório de clínicas, de análises clínicas no hospital, eu já tinha inaugurado
em 2004, que era um dos laboratórios mais modernos deste país. Portanto, essa é a história. O que o novo prefeito fez? Jogou para 2, 3 anos para inaugurar, para não dizer que foi o Pedro Ksai que fez. Segundo, deixou 3 anos as crianças sem ser atendidas aqui. Portanto, é uma opção política. Agora ele sabe que está mentindo. Ele sabe que está mentindo quando diz que foi ele que fez o Hospital Materno-Infantil. Ele sabe que eu deixei os recursos para os equipamentos. Ele sabe que eu deixei o contrato assinado com o Paulo da Macodesc para concluir o Hospital Materno-Infantil. Agora, por argumento político, para ganhar a eleição, for mentir que fiz o Hospital Materno-Infantil, hoje Hospital da Criança, que construiu o mercado público regional, ele sabe que está mentindo, que não é verdadeiro. E posso mandar a revista para ti das fotos que eu editei em dezembro de 2004. Eu tenho a revista publicada em dezembro de 2004, quando ainda eu era o prefeito, tem a foto semi-concluído o hospital, faltando a pintura. Então, essa é a verdade. Essa é a verdade. Verdade verdadeira. O resto é discurso político, demagógico, que tentam negar a memória e a história. O inimigo ou o adversário político busca desqualificar o outro, tirar da memória, da história. Podemos falar de creche aqui, podemos falar de índice de desenvolvimento humano, que faz o discurso que faz parte do jogo da política. Mas tem que ser verdadeiro. Tem que ser verdadeiro. Podia falar muitos outros exemplos. Mandou Hospital Materno-Infantil. Esta é a pura verdade. Candidato, antes de continuarmos falando sobre as áreas aí que prevêem, que são contempladas no plano de governo, falar um pouco de campanha eleitoral. No ano de 2020, na última eleição municipal, o senhor foi candidato a vice-prefeito, junto ao então candidato a prefeito, o Cláudio Vinhati. Naquela eleição foi até atípica, né, que havia 7 candidatos, e nas eleições de 2024, a atual eleições, são 3. O que muda, então, de uma eleição com menos candidato, considerando aí as proposições, as discussões de ideias, até mesmo o relacionamento com os demais candidatos das coligações opostas? Eu acho que é uma boa oportunidade. Se tu tem menos candidato, a população pode acompanhar melhor a trajetória de cada um, o que pensa cada um e o que propõe. Então isso facilita. E eu tive muito orgulho de ser vice do Cláudio Vinhati 2020, porque eu tinha o entendimento que tínhamos que juntar os partidos, inclusive a MDB junto, Cleiton Fossá junto, mas ele teve o entendimento, né, de sair sozinho. Nós tínhamos 40% de votos, as 3 candidaturas. Se saíssemos juntos, nós começaríamos com 40%, dividimos, terminamos praticamente com 20-20%. Essa é a divisão, essa é a opção política que às vezes os partidos fazem, equivocadamente. Eu lutei muito para a gente juntar todos, que a gente partiria de 40% e poderíamos estar governando o Chapecó. Como agora esses partidos foram apoiar, embora o PSB do Estado e o presidente estadual do PSB manifesta publicamente apoio ao Pedro e à Luciane, aqui em Chapecó, então, portanto, o PSB não está do outro lado. Os outros partidos foram com entendimento político, se foi negociação de cargos, cada um vai julgando aí, cada partido que vai fazendo a opção de estar de um lado, estar de outro. Respeito à democracia, respeito às opções dos partidos, embora nos diz que dos bastidores correu cargo para agora, cargo para depois da eleição e assim por diante. Então esses bastidores, a sociedade chapecoense está acompanhando e eu vou fazer a campanha digna, decente, levando propostas daquilo que eu acredito. Nessa mesma linha aí de eleição, queria perguntar o seguinte: a Câmara de Vereadores é sempre uma arena importante para um prefeito, né? E eu queria saber qual a expectativa, né, da federação em relação à Câmara que tem. Qual é a votação esperada, estimada, aguardada, enfim, qual é a... Nossa expectativa é positiva, porque o presidente Lula fez 37% dos votos aqui. Então o 65% é do time do Lula, o 13% é do time do Lula. E numa pesquisa interna que a gente tem,
em torno de 40% a 50% poderiam votar em candidatos indicados ou apoiados pelo time do presidente Lula. Portanto, a cidade está polarizada e nisso, se cada vereador ou vereadora aproveitar, colar no time do Lula, colar no presidente que está fazendo tanta coisa boa para esse país, 1,5 milhão de emprego nesse ano, tá? Chapecó 2022, no último presidente, 3.044 empregos. Só nesse semestre já deu 5.222. Nessa dinâmica de abertura para exportações, da dinâmica do crescimento do Brasil, 1,5 milhão de empregos, mais recurso para projetos para Chapecó, como centro especializado em reabilitação, 8 milhões, mais uma creche, mais uma unidade básica de saúde, mais um CAPS 3, mais recurso para o loteamento Dom José para regularização fundiária, mais 10 ônibus elétricos aí já em forma de financiamento, 40 milhões, 336 casas do Minha Casa Minha Vida faixa 1 aqui para Chapecó e 1.830 casas do Minha Casa Minha Vida faixa 2 e faixa 3 para Chapecó. A expectativa do governo, que era chegar a 2 milhões de casas em 4 anos, já passou de 1 milhão agora. Então, o governo está dinamizando a economia, está botando crédito para o empresariado. E alguém poderia dizer, Alcebiades e Gabriel, pô, mas o governo Lula só está colocando Minha Casa Minha Vida para os pequenos, Bolsa Família, seguro-desemprego, etc. Não. O setor agrícola de Chapecó, nesse semestre, já contratou 475 milhões de reais. O empresariado chapecoense já recebeu este ano 894 milhões dos bancos federais. E 17 projetos na área de tecnológica, 95 milhões. A própria Aurora financiou agora, via FINEP com subsídio, 162 milhões. Então, o governo Lula está apoiando o empresariado, está abrindo porta para exportação, está gerando emprego para os trabalhadores, está aumentando a renda do trabalhador em 11%. 11% aumento real do trabalho. E por isso que consome mais. Por isso que gera economia e gera esse círculo virtuoso. Quem está do time do Lula, com certeza os vereadores e vereadoras poderão se beneficiar e a grande parte dos 65 e do 13 poderão ser eleitos em Chapecó. Dá para estimar, assim, levando em conta todos esses pontos positivos, assim, o senhor estima que... 5 vereadores, isso. Vereadoras e vereadores, é possível que a gente consiga eleger. Uhum. Sim. Candidato, voltando então à questão do plano de governo, uma das propostas é a construção dos centros de ensinos e cultura em contraturno nos 51 bairros de Chapecó. Como é possível cumprir essa promessa? Ontem eu estive lá no Presidente Médici e eu pedi para os idosos e para as lideranças lá, quantos dias por semana esse salão aqui é usado? 2 dias? 1 dia? Quando eu fui prefeito de Chapecó, 1 ano nós contribuímos com 46 comunidades. Ou no Alto Floresta, na Colônia Bacia, Colônia Sela, Sede Figueira, lá no Alto da Serra, ou São Vendelino, ou Alta Floresta, ou Colinas, ou Auribodanese. 46. Teve dinheiro público. Por que a gente não faz convênio com todos esses espaços? Para ter escolinha de esporte, para ter lazer, para ter cultura, para ter teatro, para ter música, para ter formação profissional para a juventude, para acessar o mercado de trabalho. Micro e pequenos empresários das periferias, dos nossos bairros, querem mão de obra. Por que não fazer isso? Junto com a educação em tempo integral, tu tira esse adolescente, esse jovem, e protege eles da violência, do narcotráfico, do crime organizado. Então dá para fazer? Dá. Tem que ter programas, tem que ter vontade política. Porque eu que inaugurei a escola de arte aqui na Nereu Ramos, 20 anos se passaram e só tem ela. Por que no bairro não pode ter centro de cultura? Porque é ótimo ter um centro de eventos. Mas e os bairros? Tem que fazer 51 centros de inclusão social, de cultura, de esporte, de lazer e de formação profissional. E de centro de convivência para os idosos em 5 regiões da cidade. Ou seja, você pode fazer. Por quê? O Estatuto da Cidade deixa claro isso. Não dá mais cidades médias e grandes ter um centro. Tem que criar centralidades, novas centralidades, seu bairro, sua cidade. De certa forma, é IFAP.
Os outros bairros tem que ter feira lá, tem que ter o centro de cultura, tem que ser o centro de arte, centro de formação profissional, esporte, lazer. Ou seja, isso é possível. O Pedro, como é que vai construir? Essa é a pergunta. Porque as pessoas estão encanadas na estrutura física. Tem estrutura física em todos os bairros. Eu estou fazendo até agora o levantamento onde que eu ajudei nos bairros. Estive aqui teve dinheiro público, aqui teve dinheiro público, aqui teve dinheiro público. Por que tu não faz convênio? Ganha a comunidade, ganha o centro comunitário, montamos uma usina solar e fornecemos energia solar para todos esses espaços. Todos os bairros vão querer que seus filhos estudem, que seus filhos tenham arte, que seus filhos tenham esporte. No Uri Bodanese, aquele campo, nós inauguramos quando eu fui prefeito. Está abandonado porque a prefeitura não cuida. A prefeitura abandonou os bairros. Abandonou. É uma nova visão de cidade. É uma visão de cidade. Como lá no bairro pode ter indústria. Não precisa ter mais só grandes distritos industriais, 30, 40 quilômetros. Lá tem que ter serviço. Lá tem que ter comércio. Lá tem que ter o banco. Lá tem que ter a lotérica. Lá tem que ter a unidade de saúde. Lá tem que ter a unidade de escolar. Lá tem que ter a creche. Lá tem que ter o centro do idoso para cuidá-lo. Um centro-dia, etc. Ou seja, seu bairro, sua cidade. Eu não tenho dúvida sobre isso. Eu tenho convicção no plano diretor que nós construímos lá em 2004, definia novas centralidades. E eu não tenho dúvida nenhuma que o primeiro mês que você é prefeito dessa cidade, com apoio do povo chapecoense, nós vamos dialogar e vamos reunir todas as comunidades de Chapecó e ver, aqui tem estrutura? Vamos utilizar essa estrutura e vamos fazer convênio, a prefeitura paga para a comunidade. Onde não tem estrutura, vamos construir. Mas vamos fazer 51 centros de inclusão, de cultura, esporte e lazer e formação profissional em 51 bairros de Chapecó. Municipalizar a água, como está sendo proposto aí, né, já é público, né, o formato, resolve o problema? Você traz o tema há 20 anos aí. Quando eu fui prefeito, Alcibiades, eu renovei o contrato com a Casan para até 2014. Antes disso, ele tinha que cumprir um acordo, investir 35 milhões, em valores atualizados são 107 milhões de reais no esgotamento sanitário. Quem não lembra que no centro da cidade o cheirão que tinha quando não chovia? Do esgoto, a céu aberto, nos rios que passavam pelo centro da cidade. Nós fizemos 35% do esgotamento tratado em Chapecó. Quanto tem hoje? 36%. Água. Depois vai se transformando num problema a água. 2007, o atual prefeito renovou o contrato. 2009 rompeu. Perdeu na justiça o mesmo governador, no mesmo partido do atual prefeito e do prefeito da época, que era o Caramori, renovaram o contrato por 20 anos. Renovaram o contrato. Ia vencer 2014, que daí dava para municipalizar. Não fizeram. Renovaram por 20 anos. 2016, o Bulegão renovou por 30, podendo ser 40 anos, até 2056. 2020, Bulegão renovou, fez mais um aditivo, cobrando 5% de tudo que se arrecada na Casan, ficar para um fundo municipal. Deve ter 14, 15 milhões aí nesse fundo municipal. Não sei o que eles fizeram, mas tem. E 2022, o atual prefeito assinou um novo aditivo. Com a lei do Bolsonaro de 2020, da lei do saneamento, e com o aditivo que assinou em 2022, não tem captação da água do Rio Uruguai, Alcibiades. Não tem. Não existe lá no aditivo. E na lei do Bolsonaro de 2020 é quinquênio. Em 5 e 5 anos vão fazer a avaliação das obras que a Casan está fazendo aqui em Chapecó. Ou seja, vence em 2027. Vence em 2027. Agora, viram corajosos. Na campanha eleitoral, vão romper com o contrato. Se eles que assinaram o aditivo, se eles que assinaram o convênio, se eles que assinaram o programa, porque está pegando aí, as pessoas não estão faltando água no Santo Antônio, na Esplanada, no Zanrosso, está faltando água? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos exigir da Casan esgotamento sanitário, vamos exigir água, 3 reservação no Esplanada, no Santo Antônio e na IFAP. Vamos fazer rede nova. Por onde passa asfalto novo, faz primeiro a rede nova embaixo para não quebrar o asfalto em cima. E vamos exigir captação da água
do Rio Uruguai. E vou ser parceiro porque eu vou junto com a Casan buscar dinheiro no governo federal, como fizemos em 2014 para o Chapecózinho. 159 milhões que depois eles devolveram. Sempre defendi o Rio Uruguai, desde a eleição de 2012. Eles defenderam o Chapecózinho. Agora em campanha eleitoral vão defender o Rio Uruguai, que nem está no aditivo assinado. Então vamos deixar de demagogia, deixar de hipocrisia, deixar de mediocridade e vamos enfrentar o tema, resolver o problema da água definitivamente em Chapecó, em parceria com o governo do estado, em parceria com o governo federal. Nós vamos resolver não só o problema da água em Chapecó, mas como o problema do esgotamento sanitário, que tanto precisa para ter saúde e qualidade de vida do nosso povo chapecoense. Candidato, para fecharmos, então, antes das considerações finais, que a produção já está avisando sobre a questão do tempo, uma das pautas prioritárias na sua vida pública, na política, diz respeito à educação, visto que o senhor também é professor. Como contempla, então, no plano de governo, esta área, especialmente para a oferta de mais vagas em creches, na educação infantil e também ainda sobre o crescimento de Chapecó, que tem recebido muitos imigrantes, especialmente venezuelanos, nos últimos anos? É uma das cidades do Brasil que mais tem recebido nos últimos anos imigrantes venezuelanos. Como acolher, então, e auxiliar esses estudantes imigrantes no que diz respeito à leitura, à escrita e também à interpretação de texto em sala de aula nas nossas escolas municipais? Eu sou imigrante. Minha família, meus bisavós vieram da Ucrânia e da Polônia para o Rio Grande do Sul. Dia do Gaúcho, parabéns aos gaúchos, todos, que meu pai gaúcho, meus 3 irmãos gaúchos nasceram no Rio Grande do Sul. Parabéns a todos que mantêm essa tradição dos gaúchos. Segundo, eu vim para Chapecó com 14 anos, fui acolhido. E grande parte de empresas em Chapecó depende dos imigrantes, inclusive da agroindústria. Então eles são bem-vindos. Agora o poder público precisa acolhê-los com política pública, com creche, com unidades básicas de saúde, com habitação, etc. Segundo lugar, educação. Eu estou 30 anos como professor de uma universidade. Fui pró-reitor de pesquisa, extensão e pós-graduação. Quando fui prefeito, junto com a Luciane Carminati, conquistamos a UDESC para Chapecó, que a minha era contra, e nós conquistamos pela luta nossa. Doamos o terreno, depois foi da Fundação Tupi, depois para o Instituto Federal, uma escola técnica federal que é um exemplo para o país e para o mundo, entre as 10 melhores do mundo em escola técnica. Terceiro, fizemos a luta e convenci com muito orgulho o ministro Fernando Haddad que, além do Instituto Federal, nós merecíamos uma universidade federal. E temos uma universidade federal aqui. Junto com medicina, agora vamos ter o hospital universitário em Chapecó. E de outro lado, eu fui autor das bolsas de estudo do artigo 170. 577 mil jovens em Santa Catarina se formaram com essa bolsa de estudo, milhares de chapecoenses, e passou de 2 bilhões. Eu pergunto para o chapecoense, qual o deputado estadual e federal que fez, entre tantas leis, uma que já destinou 2 bilhões de reais? E a Uno Chapecó economizou 100 milhões numa outra lei que eu fiz do imposto de renda. A Unoesc economizou 150 milhões de imposto de renda. Agora, o desafio como prefeito, eu e a Luciane, 2 professores, é creche. Creche para todas as crianças de 0 a 3 anos. Creche em tempo integral para as mães que trabalham. A alfabetização de Chapecó é uma das piores da média do oeste, cara. Porque não tem creche, porque não tem, os anos iniciais não é levado a sério, não tem concurso para professor, não tem formação continuada. É sério. Aqui não é disputa eleitoral. Aqui é um professor falando. Nós do Chapecó somos dos piores em alfabetização do oeste no IDEB. E não vem com preconceito dizendo que o problema é imigrante, é a ausência de política pública. E Gabriel e Alcibiades, acho que vocês não vão acreditar no número que eu vou dizer aqui. Chapecó tem 2 bilhões de orçamento. 2 bilhões de orçamento. Quantas crianças estão na creche? 6.700. Quando eu tinha 120 milhões de orçamento o ano todo, em 2004, quantas crianças estavam na creche? 8.020. Eu estou falando 8.020.
Agora é 6.700. Falta de dinheiro? Não. Educação não é prioridade da atual administração. Tem dinheiro. Só falta vontade política de garantir creche para todas as crianças. Como é que é possível ir e ver a senhora no Passo dos Fortes cuidando da bisneta para a filha e a neta poderem trabalhar? Outra avó cuidando, a avó dizendo: eu vou sair do emprego porque minha filha precisa estudar e eu tenho que cuidar da neta porque não tem creche. Que é isso? Que é isso? Não é possível. Então não vou falar ainda de saúde nem das outras áreas. Estou falando de educação. Prefeito que não cuida da educação compromete o futuro. E aqui, independente de quem vai ganhar, quem vai perder a eleição, aqui é coisa de um professor há 30 anos de uma universidade, que foi relator do Brasil Carinhoso. Um pai e uma mãe que tem a possibilidade de trabalhar, melhora a renda, mas uma criança que tem direito à creche para a escola não fala 4.000 palavras quando vai ser alfabetizada. Fala 8.000, 10.000, 12.000. E infelizmente, Chapecó está comprometendo o futuro dos nossos filhos com baixa qualidade educacional. Tem que valorizar professor, tem que fazer concurso público, tem que garantir 100% de creche para as crianças de 0 a 3 anos. Candidato, para fecharmos então essa conversa, deixo o espaço aberto em até 2 minutos para as considerações finais. Eu quero agradecer Gabriel e Alcebiades, porque eu vou ser sempre honesto e sempre verdadeiro no que eu penso. E é possível. Nas 10 propostas que nós temos para escolher o 13, é uma oportunidade do povo. Eu tenho 61 anos. 61 anos que fui deputado estadual, já fui vice-prefeito, prefeito, acertei muito, errei em outros pontos que podia ter feito melhor. Deputado federal reconhecido pelo povo catarinense, foi o 6º mais votado, depois o 4º mais votado, depois o 3º mais votado, nessa última eleição o 2º mais votado, com 173.531 votos. Junto com a Luciane Carminati, como deputado estadual, com as grandes expressões políticas de Santa Catarina, na defesa dos direitos das mulheres, na defesa da educação, da economia solidária, nos preparamos para os próximos 4 anos nos dedicar integralmente a Chapecó. É uma grande oportunidade para o povo chapecoense, junto em sintonia com o governo federal, junto em sintonia, inclusive, com o governo estadual, que vamos buscar recursos, enquanto se elege como inimigo o governador, se elege como inimigo o presidente, o governo municipal tem que buscar do governo do estado, buscar do governo federal. É uma grande oportunidade que o povo chapecoense tem. Se o povo chapecoense quer um hospital universitário, é escolher Pedro, é escolher Luciane. Quer creche 100% para as crianças, é Pedro e Luciane. Quer moradia para as famílias que não têm onde morar, como direito de morar no que é seu. Se hoje já, desde o ano passado, o presidente Lula já liberou 2.166 moradias para Chapecó, por que eu e a Luciane não podemos assumir 2.500 por ano? 10 segundos, é realista. Deputado. Então, quero agradecer essa oportunidade, pedir um voto de confiança do povo chapecoense, com muita verdade, com muita dignidade. Obrigado pela confiança. É Pedro e Lu, é 13. Muito bem. Mais uma vez, então, muito obrigado por esta entrevista, candidato. Também gostaria de agradecer mais uma vez a participação do colunista de política do Jornal Diário do Iguaçu, o Alcebiades dos Santos, e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Até mais, Alcebiades. Bom, obrigado pelo convite, obrigado, deputado, também por nos dar esses esclarecimentos. Então este foi o candidato a prefeito de Chapecó, Pedro Uxai, candidato pela Federação Brasil da Esperança, que falou um pouco mais sobre as propostas, as ideias, as defesas de campanha, além de outros assuntos da política local, a nível estadual e também nacional. Em breve voltaremos com mais convidados para você, e para ficar por dentro de tudo que acontece em Chapecó e região, acesse diregional.com.br. Também não esquece de seguir o DI nas redes sociais, o @Diário do Iguaçu no Instagram e também no Facebook. Até mais!